Quando se fala de Nordeste, automaticamente se fala em Pernambuco, onde com certeza é lá que está o coração do ser nordestino. Eu atesto isso pelo sotaque na voz, pela hospitalidade gentil de seu povo e pela cultura tão expressiva na música, na culinária, nas festividades, no artesanato, enfim. A valorização do povo caboclo, matuto, a mistura de vários povos que deu uma cultura única. Aliás, se você está em busca de uma viagem mais imersiva culturalmente, comece o seu passeio pelo Centro de Artesanato de Pernambuco, localizado próximo ao Marco Zero, onde você irá se encantar com todos os tipos de obras artesanais que exaltam não só as paisagens naturais de Recife, mas também o maracatu, o frevo, o forró e o povo do sertão. E não é somente lá que irá encontrar uma boa lembrancinha para levar para casa. Em todos os lugares é fácil de encontrar algo referente ao cordel, um bolo de rolo, comida típica de Pernambuco, inclusive, tá? Ou uma bonequinha da sorte, que é uma tradição e lenda local. Outra parada obrigatória pertinho dali está o Museu do Cais do Sertão, que faz uma homenagem ao filho ilustre de Pernambuco, Luiz Gonzaga, que não é só o rei do Baião, mas também de todo o Nordeste. Se gosta de carnaval, visite o Paço do Frevo, que com certeza é o melhor museu de Recife. E por lá você irá se divertir para valer com esse ritmo tão animado, típico da terra, também com as fantasias e o colorido das máscaras e estandartes. Um bom período para visitar Recife sem pegar aquelas chuvas presentes ali entre os meses de maio, julho, é com certeza ir em janeiro, né? Porque, lógico, se você não quiser pegar aquela lotação do carnaval, tá? Mas janeiro é tranquilo, porque você já pega o esquema da folia. De Uber, né? Se você estiver ali pelo centro histórico da capital de Pernambuco, irá pagar cerca de R$20 para ir à cidade vizinha, né, que está aí a 4 quilômetros de Recife, a sua irmã Olinda, que aos fins de semana, com certeza você irá presenciar apresentações de ensaios, né, dos blocos. Então, em todo lugar você pode ouvir um axé, um frevo, um maracatu e até um samba. Uma mistura de ritmos que não pode você ficar parado, né? Você se contagia com certeza, né? E lá você pode até fazer uma visitinha à casa do Alceu Valença, né? Inclusive ele não está lá, tá, gente? É uma parada obrigatória para você fazer, para conhecer o sobrado dele, que é histórico, muito bonito, mas ele não encontra-se lá, certo? E por lá, bem na descida da ladeira do Alto da Sé, há a Casa dos Bonecos de Olinda, né, que são característicos do carnaval da região e é muito divertido, né, ver os diversos personagens que existem lá, que saem durante o carnaval, tá? E também lá no centro de Olinda, bem no início da cidade, existe o Museu do Mamulengo, né, onde estão os bonecos mais criativos, engraçados e em alguns casos até horripilantes. Conta a história toda da cultura, do nascimento desses bonecos tão típicos do Nordeste. Agora, se você está interessado em história, Olinda é o lugar, porque em meio às ladeiras, pelas ruas estreitas, passando pelos 4 cantos, irá encontrar belíssimas casas coloridas que datam do século XVII ao início do século XX, uma verdadeira mistura de estilos arquitetônicos. Há também diversas igrejas, né, como o Mosteiro de São Bento, um dos grandes símbolos do barroco do século XVI, e também a principal igreja da cidade, que é a Catedral da Sé, que contém uma história muito interessante. Para vocês saberem, ela foi fundada em 1540, sendo um dos templos religiosos mais antigos do Brasil. E ela foi incendiada pelos holandeses no século XVII e reconstruída após a expulsão deles com pedras do mar e areia. E dá até para ver algumas conchas presentes nas colunas. E o mais interessante, né, que todas as outras igrejas são voltadas para ela, né? E como ela é a principal, a mais importante,
ela tem a sua construção lá no alto, né? Inclusive era um costume antigo, porque construir prédios importantes no alto era uma forma de defesa. E lá tem uma vista privilegiada tanto da Olinda antiga como também da moderna Recife. Inclusive, né, Olinda foi a primeira capital de Pernambuco e é considerado um dos patrimônios mais importantes da humanidade devido à tamanha preservação histórica do Brasil colonial, e lá que irá descobrir um pouco mais sobre o passado, né? Porque infelizmente lá em Recife a maioria dos prédios históricos estão ou sendo reformados ou fechados devido ao perigo de desabamento. Inclusive é muito complicado você visitar essas igrejas do centro, tá? Porque a maioria delas estão em lugares até meio perigosos, né? Cheio de pedintes, cheio de avisos das pessoas locais, né? Pra gente esconder o celular porque são lugares perigosos e infelizmente não estão bem preservados e não estão disponíveis, né, para o turista conhecer, tá? Na minha estadia por lá, eu encontrei a maioria dos prédios católicos, né, os templos religiosos, não disponíveis para visitação, como a Capela Dourada, que era um dos grandes sonhos meus de conhecer, e o Pátio de São Pedro. Infelizmente, a única que pude visitar por lá, né, em Recife, foram as igrejas de Santo Antônio e Basílica de Nossa Senhora do Carmo. Mas vale a pena você começar tudo pelo Marco Zero, né, que é um dos pontos principais turísticos, né, de Recife, né, que lá é meio que uma bússola para a gente se orientar pela capital, tá? E seguindo em frente, você passa pela antiga Rua dos Judeus, que hoje é a Rua do Bom Jesus, para sentir um pouco, né, como foi o período da invasão holandesa pelo Nordeste, pela administração do Maurício de Nassau, né, que permitiu aí a tolerância religiosa, e foi por causa disso que foi construída a primeira sinagoga do Brasil, né, lá que está ela, e aí você pode visitar e conhecer um pouco mais a história dos judeus, tá? E lá é repleto de prédios históricos, é tudo muito lindo. Tendo a última parada no Teatro Santa Isabel e o Palácio das Princesas, que é a sede atual do governo de Pernambuco, mas que antes já tinha sido a casa de Maurício de Nassau. É um lugar de muita história e totalmente preservado em sua originalidade, né? Tanto nas paredes, nos lustres, no antigo elevador. E lá, né, em cada lugarzinho tem um pouco da história de Pernambuco, tá? E com certeza um dos lugares mais bonitos para se conhecer em Recife. Parada obrigatória, com certeza, tá? Agora vamos para algumas dicas importantes. Cuidado com o sol, né? Não é brincadeira como os raios ultravioletas lá são realmente tão quentes quanto o nordestino, certo? Eu sofri horrores, porque a gente sai lá queimadinho mesmo. Então passa muito protetor solar se você for andar a pé. Inclusive Recife e Olinda dá pra gente fazer muitos percursos a pé, tá? Porque é muito próximo os pontos turísticos uns dos outros, mas faça a sua pesquisa antes, se informe se esses prédios vão estar disponíveis para visitação, né? Que é o caso que muitos deles não estavam, então a gente tirou foto só em frente, às vezes a gente ficou até com certo medo, porque principalmente os prédios históricos estão em lugares perigosos e é aquela coisa, né? Compre uma roupinha de manga mais comprida, porque com certeza você vai se proteger do sol, que lá é muito quente, tá? Vá sempre hidratado, com uma garrafinha, um lanchinho, certo? Porque os preços de Recife e de Olinda são para turistas mesmo. Tudo muito, mas muito caro. E outra coisa que eu fiquei um tanto chateada é o assédio que se há pelo turista, né? Em todo lugar tem gente oferecendo passeio, tem gente oferecendo coisas para vender de maneira muito insistente, inclusive visitas guiadas, né, nos prédios históricos, sem você saber que aquilo ali vai ser pago ou não, tá? Eles lhe acompanham, insistem em guiar você pelos cantos históricos e depois cobram uma taxa altíssima. Então você é quase obrigado a aceitar. Então, sempre que você puder, leve o seu lanche e pesquise bem aquele local
para comer que seja mais em conta, porque os preços lá são bem elevados, certinho? Uma dica importante, né, você se organizar. Inclusive a gente vai fazer aqui um vídeo somente com roteiro, tá? Para você visitar Recife, visitar Olinda, conhecer as praias do litoral, né, mais distante, como o Porto de Galinhas, por exemplo, né? Porque infelizmente as praias de Boa Viagem, Pina, né, não estão com acesso aos turistas devido aos tubarões, né? Então, períodos de maré alta, com certeza é um risco. Então, para lá, infelizmente, praia um pouquinho mais distante, em outro município, tá? A gente vai fazer também um vídeo sobre Porto de Galinhas e um roteiro para você se organizar bem e não ter uma viagem frustrante, tá? Um bom período lá para você fazer a visitação, né? Você ou ir muito cedinho, né? De 8 a 10 horas, ou depois do meio-dia, né? Entre 1 a 2 da tarde, que o sol está mais brando e com certeza você vai conseguir, tá? Andar longas distâncias sem se afetar muito com o sol, certo? Aqui foram algumas dicas, espero que você tenha gostado. Comente se você deseja visitar Recife e Olinda, super indico, tá? Porque é um lugar muito divertido, muito contagiante, com energia maravilhosa, certo? E também compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, apoie o nosso projeto. Beijinho, tchau, tchau!